Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Estamos aqui hoje para bater um papo sobre as emergências com pacientes queimados. Infelizmente, esta é uma ocorrência que nós sempre encontramos aí nos pronto-socorros aí, não só do Brasil, acho que do mundo inteiro, onde eventualmente, né, de forma acidental ou de forma aí até proposital, as pessoas acabam, infelizmente aí, sendo vítimas aí de queimaduras. E quando a gente pensa no tratamento de pacientes com queimaduras, nós devemos nos atentar não só em relação, né, à perda tecidual, onde a gente tem o tecido, a pele, que é o nosso maior órgão, agredido, vamos pensar assim, e muitas vezes destruído. Lógico que isso é muito importante. Mas a grande problemática do paciente queimado são as complicações que esse paciente terá em função desta perda, dessa barreira, né? Então é isso que a gente vai bater um papo hoje. Então nós, enquanto profissionais da saúde, em especial enfermeiros, né, nós temos que ter o discernimento de olhar para aquele paciente e entender aí como que eu tenho que visualizar aquela ocorrência. Então eu estou visualizando esse paciente, eu vejo o trauma em si, muitas vezes ele vai se tornar um paciente hemodinamicamente instável, eu tenho que estabilizar ele o mais rápido possível, pensando numa situação de pronto-socorro, mas eu tenho que visualizar a questão das complicações. Então, mesmo que esse paciente depois saia do pronto-socorro, que ele vá para uma UTI em função, ou até mesmo para uma outra clínica, eu, enquanto profissional, eu tenho que ter noção, né, de como deve ser o tratamento adequado e as prováveis complicações. Então, é muito importante que a gente tenha em mente aí como lidar com esse paciente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é questão conceitual, né? O que é uma queimadura? Queimadura, eu tenho que pensar que esse indivíduo ele sofreu um trauma, normalmente relacionado, que é muito comum, à origem térmica, ou seja, eu pensei em queimadura, ele se queimou com uma água quente, ele se queimou porque ele encostou o braço em algum local onde estava aquecido, né? Eu posso pensar em fogo, que ele está no incêndio, eu posso pensar também em óleo, que é muito comum. Eu posso pensar aí também em algumas substâncias que realmente podem agredir a pele, tá? E pode causar queimaduras também, tá? Então, basicamente é isso. A queimadura é um trauma de origem térmica. E como eu falei agora há pouco, eu tenho que me preocupar em entender aí quais são, né, as complicações que esta queimadura pode estar trazendo, e eu preciso entender também como classificar isso, que tipo de queimadura, é uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. E quando eu penso aí, né, na profundidade, estou pensando que né, várias camadas, vários tecidos possam estar sendo atingidos aí. E a extensão, ou seja, quanto maior a área lesionada, teoricamente eu vou ter mais repercussões aí sistêmicas nesse paciente. Tá? Então, basicamente é isso. Aqui a gente tem um grande queimado, né, conforme aqui eu estou passando o cursor, olha como ele ficou lesionado. Né? Primeiro tirou, ele teve perda aqui, ó, né, uma perda significativa de pele, que é a barreira mecânica, e em decorrência disso a gente já começa aqui a pensar em toda a resposta inflamatória que isso está ocorrendo aqui. Olha só, por isso que esse paciente está extremamente demasiado. Mas já já a gente vai bater um papo sobre isso. Tá? Quando eu penso em queimadura, a queimadura, ela é considerada, né, essa paciente queimada, ele é considerado hoje um paciente que ele entra na estatística aí de um paciente que ele tem um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Por quê? Esse paciente, quando ele entra no hospital, normalmente o paciente vítima de queimado, principalmente o médio ou grande queimado, ele tem um tempo muito grande de hospitalização. Isso porque, como eu falei para vocês, né, o tempo de recuperação é muito longo, as complicações são longas, o gasto, né? Imagina o custo de um paciente desse que às vezes fica meses internado. Aqui eu tenho como exemplo também, olha só, esse paciente ele teve uma queimadura, uma extensão bem grande, e isso aqui, para esse paciente, depois na fase de recuperação, muitas vezes ele tem que passar por vários tipos de cirurgias, fazer enxertos. Esse paciente ele tem que passar depois por uma avaliação psicológica. Imagina, no caso desse jovem aqui,
o impacto desse tipo de lesão na pele. A pessoa pode ficar envergonhada, não quer ir para uma praia, não quer andar sem camisa. Isso pode comprometer até a questão de relacionamentos social, vamos pensar, o relacionamento social dele. Tá? Então, ele é considerado hoje um grande problema de saúde pública. E a gente tem aqui no Brasil um alto índice de pessoas que sofram acidentes aí, seja aí de origem, né, proposital, ou até mesmo aí que algo aconteceu e foi uma fatalidade, vamos pensar assim, tá? Então aqui só para a gente ter, estima-se que no Brasil ocorram cerca de 1 milhão de acidentes por ano com queimadura. Alguns, dependendo do tipo de extensão e profundidade, vão procurar serviço de atendimento, né? E muitas vezes o indivíduo pode ir a óbito diretamente por conta da queimadura, né? Vamos passar, imagina um cara que fica no incêndio, por exemplo, né? Ou ele vai morrer, muitas vezes, em função das complicações aí, certo? Um sofrimento bem triste, vamos pensar assim. Quando eu penso em queimadura, eu preciso entender o que pode causar, né? Então, eu posso ter o agente causal aqui. Então, eu posso ter agentes físicos, elétricos, radioativos, químicos, biológicos, até mesmo mecânicos. Aqui só para a gente exemplificar para vocês, físicos. Temperatura, né? O vapor quente, objetos aquecidos, encostou a mão ali, né? Numa chaleira, numa panela, água quente, né? Chama, muitas vezes a chama do fogão, enfim, né? Aqui eu coloco também as lesões por frio. Em países muito, né, que é muito frio, que tem neve, essas coisas, as pessoas têm que utilizar aí aquelas botas, sapatos especiais, que pode congelar as extremidades e por conta desse congelamento, né, diminuir a circulação e pode necrosar. Tá? Então, eletricidade, corrente elétrica, raios, essas pessoas, como eventualmente, né, se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma foto ou receber um paciente que sofreu uma queimadura aí por corrente elétrica e raio, muitas vezes o membro ou o local onde foi atingido aí pode até ficar com tecido necrótico, né? Queimadura, queima mesmo. Carvão, praticamente. Radiação, né? A gente tem como exemplo a queimadura de sol, aparelhos de raio-x, raios ultravioletas, né? As queimaduras por objetos nucleares aí, né? Raios nucleares também. Quando eu penso em agente químico, ácidos, bases, álcool, gasolina, o indivíduo pode inalar uma substância também, né? Um vapor aquecido, ou até mesmo fazer ingestão de alguma substância que cause algum tipo de queimadura. Quando a gente comentou lá, por exemplo, na aula de intoxicação exógena, existem pessoas, por exemplo, que, né, às vezes acidentalmente fazem ingestão de soda cáustica. Aquilo ela causa um tipo de queimadura na mucosa oral, esofágica, intestinal e gástrica também bem interessante, tá? Quando eu penso em agentes biológicos, muito como um animal, né? Aquelas lagartas de fogo, eu lembro quando eu era criança, ficava com um pedacinho de pau lá e mexia, e minha mãe, minha avó falava, né, que não mexe com isso que você vai queimar água viva, né? Existem praias aí que tem água viva, né? Que são os chamados quimidários. Aquilo gruda e ela solta uma substância onde tem uma reação química ali que ela causa queimadura, tá? E algumas substâncias também que tem em algumas plantas. Tá? Eu lembro que tinha umas plantinhas quando eu era pequeno que a gente quebrava o galho, arrancava ali o talo, né? E saía aquele leitinho branco, ficava brincando com aquilo, mas aquilo que poderia proporcionar, causar algum tipo de queimadura. E queimadura mecânica, que a gente pode falar aqui, citar como a fricção. O que é a fricção? Quando você fica esfregando, né? Você já, por exemplo, comprou um sapato e você usou pela primeira vez e ele ficou raspando ali, né, no seu calcanhar, e quando você tira tem aquela bolha, que não é queimadura, isso é fricção. E a abrasão é o ralado. Imagina que você passa com tudo perto de uma parede, de algum objeto e você ralou de uma vez. Essa passagem, assim, isso chama-se abrasão. Tá? E como que eu classifico as queimaduras? As queimaduras elas são classificadas quanto à profundidade. Então, quanto mais profundo, maior é o grau. Então, eu tenho queimaduras de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Tá? Muitas pessoas talvez não tenham ouvido falar da queimadura de quarto grau, mas a gente vai falar já como é que funciona isso. Então, vamos entender como que é a queimadura de primeiro grau, primeiramente. A queimadura de primeiro grau é aquela que atinge a camada mais superficial, que é a epiderme. Queimadura de primeiro grau, para facilitar a nossa vida, você pensa em queimadura de sol. Tá?
É uma queimadura de sol que normalmente ela é bem dolorosa, mas ela não causa um dano tecidual, vamos pensar assim. Tá? E a gente tem como característica aqui, ó, não sangra, tem uma característica mais seca, ela fica avermelhada e fica bem nervada, né? Parece que vai repuxando a pele. Não passa da epiderme, fica só nessa camada mais superficial, que é mais comum a queimadura de sol, tá? Extremamente dolorosa, tá? Mas em poucos dias aí você hidratando essa pele com cremes em si, a recuperação torna-se até que rápida. Normalmente as pessoas não procuram esse tipo por conta desse tipo de queimadura de primeiro grau, os serviços de emergência. Às vezes fala assim, professor, mas eu já vi pessoas que passaram o dia no sol, depois foram lá para o hospital porque falaram que estava com insolação. Às vezes esse termo insolação é porque a pessoa às vezes ficou muito tempo no sol e acabou desidratando. Então o que os profissionais, o médico, a enfermagem vai tratar? Vai hidratar esse cara, vai fazer alguma reposição lá de algum eletrólito, né, que tenha perdido pelo excesso aí, né, de ter ficado no sol, suou bastante, enfim, não se alimentou, não hidratou, mas nada mais que isso, tá bom? Queimadura de segundo grau. Aí, ó, vamos pensar na profundidade, né? Queimadura de primeiro grau atingiu a epiderme, queimadura de segundo grau já está se aprofundando. Ela atinge a epiderme, já a derme também. Uma característica comum da queimadura de segundo grau é a formação das bolhas. As bolhas também são conhecidas como flictenas. Olha aqui, ó, flictenas. É com N de navio, tá bom? É muito comum quando a pessoa queima, muitas vezes caiu lá o chá quente lá, a panela de sopa caiu no braço, no colo, e formou as bolhas. Olha aqui a bolha, olha essa criancinha aqui, que pena. Queimadura de segundo grau, que atingiu aqui a epiderme, porque aqui a pele saiu, né? Então retirou-se aqui a derme. Tá? Características dessa queimadura. Como eu falei, atinge a epiderme e atinge a derme também. Tem como característica uma lesão úmida. Por que úmida? Porque aí quando você perdeu a epiderme e atingiu a derme, então aqui a gente tem processos inflamatórios envolvidos. Esses processos inflamatórios, como resposta, a gente tem uma situação chamada aumento da permeabilidade capilar, ou seja, independente se aquele trauma foi causado por um agente físico, químico ou biológico, vai aumentar, né, essa lesão no tecido, naquele local onde foi atingido, ele aumenta aí, né, o escape de líquido, de uma proteína chamada plasma, do meio intra para o meio extracelular. Isso no queimado a gente chama de aumento da permeabilidade capilar, ou seja, aumentou o escape de proteína de plasma de dentro da célula para o tecido extravascular. Por isso que a gente tem edema, por isso que a gente tem muito líquido, por isso que ela é úmida. Tem presença aqui de bolhas, né? Retiro ou não? Olha o exemplo que a gente tem aqui. Se a gente parar para pensar, o que tem aqui embaixo dessa pele, isso é plasma, isso é água, isso é proteína. Aí você fala assim, professor, olha, eu não vou tirar a bolha porque se eu tiro a bolha, tem um risco de contaminação. Não, faz sentido o que você falou. Mas o que acontece? Vamos imaginar aqui, queimou teve a formação dessas duas bolhas. Se eu fizer um enfaixamento, olha, eu vou enfaixar, não vou retirar a bolha. Gente, você enfaixou daqui algumas horas. Se você for retirar esse curativo, essa bolha já se rompeu. Então, pela lógica, eu não tiraria a bolha por questão de proteção, né, a proteção natural. Mas, aos poucos os movimentos que eu fizer ali, né, essa bolha vai se romper. Então, é aconselhável que a gente retire a bolha e acabe retirando esse tecido, e aí a gente aplique, né, as substâncias necessárias para a gente poder proporcionar a recuperação desta área. Tá? Então, a gente retira a bolha assim, tá bom? Característica, vermelho, vai sair muito exudato, esse exudato é a perda de plasma, proteína, né? Extremamente dolorosos, porque aqui a gente tem, né, no nosso tecido, na nossa pele, em todo o nosso corpo, a gente tem os nossos receptores, né, que são responsáveis em levar a sensação de dor, tá, até o nosso cérebro. Então, é extremamente doloroso esse tipo de lesão. A cura é um pouco mais lenta e a gente tem formação de uma cicatriz, é muito comum, a cicatriz hipertrófica, a gente tem um acúmulo de tecido, tá vendo? Mas isso aqui não significa que é um queloide. Quando eu falo em queloide, é quando tem o acúmulo exacerbado, que fica até deformado,
tá? De tecido numa determinada região, numa determinada lesão. Só que quando eu falo em queloide, esse indivíduo ele tem que ter uma predisposição genética para a formação. Tá? Tem gente que pode ter um monte de machucado na pele aí e nunca vai ter aí desenvolvimento de queloide. Tá? Então, esse tipo de cicatriz chama-se do queimado, é muito comum nós chamarmos de cicatriz hipertrófica, tá? Não é queloide. Tá bom? Queimadura de terceiro grau. Essa queimadura de terceiro grau aqui, vamos pensar, profundidade. Né? Atingiu aí a epiderme, atingiu aí a derme e já atinge tecido subcutâneo, podendo chegar até mesmo ao músculo e ao osso, olha só. Então, quando ela vai atingindo, ela vai causando uma destruição desse tecido, olha só. Olha como ela fica com um aspecto bem mais esbranquiçado, olha. A gente olha aqui, ó, parece que você perdeu até a circulação nesse tecido. Mas note que, mesmo o indivíduo tendo queimadura de terceiro grau, ele tem ao redor dessas queimaduras outros tipos. Aqui ele tem queimadura de primeiro grau, aqui ele tem queimadura de segundo grau, tá? E aqui ele tem a queimadura de terceiro grau. Tá bom? Característica dessa queimadura. Tá? Atinge vários apêndices da pele, como eu falei para vocês, podendo chegar até ao tecido ósseo. Pouca ou nenhuma dor. Por quê? Na região da queimadura de terceiro grau, não é comum ter muita dor. Por quê? Acaba tendo a destruição dos nossos receptores, que são responsáveis aí em transmitir o quê? O impulso de dor, lá, a sensação de dor lá para o cérebro. Então, se ele destruiu aquele local, ele não tem dor. Mas, em compensação, ele só tem queimadura de terceiro grau? Não. Olha aqui, ó. Aqui queimadura de segundo grau, provavelmente aqui tem queimadura de primeiro grau. Então, ele tem múltiplas queimaduras com características diferentes. Então, ele vai sentir dor, por quê? Queimadura de primeiro grau tem dor, queimadura de segundo grau tem dor. E a queimadura de terceiro grau, normalmente ela tem pouca ou nenhuma dor, porque teve a destruição aí dos nossos receptores, tá? Tem como característica uma dor esbranquiçada, amarelada, tá? Marrom, tá? Normalmente essas pessoas que têm queimadura de terceiro grau, tem que ser feito muitas vezes a retirada, o desbridamento daquele tecido, tá? Que morreu aquele tecido. E a necessidade de realizarmos aí muitas vezes enxertos, tá? Tirar a pele de uma região para colocar em outra aí, tá? Muito comum tirar a pele da coxa, das nádegas, da região dorsal para fazer o enxerto cutâneo. Tá? E quando a gente pensa que nesse tipo de queimadura, eu falo para vocês, existe uma maior perda de plasma, de volume. Então ele acaba ficando aí com um desequilíbrio hidroeletrolítico, porque perde muitos íons aí, potássio, sódio, enfim, e vários outros. E a queimadura de quarto grau? A queimadura de quarto grau está relacionado aí com esse indivíduo, ele tem a necrose. Olha só, tá vendo? Isso aqui é queimadura de quarto grau. Teve a carbonização. Muito comum isso aqui, ou pessoas que estavam em incêndios, ou pessoas que sofreram esse tipo de queimadura em função de raios, ou em função aí de queimaduras de rede elétrica, colocou a mão no fio. É muito comum, tá? Isso aqui é amputação, viu, gente? Tá? Não tem o que fazer. Esse tecido aqui, provavelmente esse cara sobreviveu, amputou essa parte, e aqui vai ter que realizar o desbridamento, tirar todo esse tecido necrosado. Esse tecido está morto aí. Tá bom? Isso aqui é uma queimadura de quarto grau. Legal. Então, eu falei para vocês que uma coisa que eu tenho que prestar muita atenção no paciente queimado, além da questão da lesão, né, do trauma na pele, esse indivíduo, esse organismo, ele vai ter algumas respostas. Que tipo de alteração que começa a desencadear num paciente queimado? Tá? Primeira coisa que eu vou observar, respostas às alterações cardiovasculares importantes. Então, vamos pensar. O grande queimado, como eu falei para vocês, ele vai ter edema, né, porque teve uma lesão, um trauma no tecido, vai perder muito líquido, perde plasma, que eu falei, né, com a proteína, em decorrência de quê? Que ele perdeu líquidos e teve edema? Por conta do aumento da permeabilidade capilar, que repetindo, o que é isso? Tá? Uma lesão, independente da origem, física, química ou biológica no tecido, vai fazer com que aumente o escape de líquido do meio intra para o meio extracelular. Por isso que gerou o edema e está perdendo líquido. Tá? Por isso que eu chamo isso de aumento da permeabilidade capilar. Quando ele está perdendo esse volume, esse líquido, né, vamos pensar para o sistema cardiovascular. O que isso pode impactar?
Primeiro risco que pode ter cardiovascular é diminuir o débito cardíaco. Por que diminui o débito cardíaco? Porque ele está perdendo volume. Não estou falando que ele está sangrando. Pode sangrar? Pode. Mas ele está perdendo volume em forma de água, em forma de plasma. Perde muito plasma. Tá? E a gente sabe que a maioria, né, os maiores componentes do nosso sangue é o quê? É a água, é o plasma. Então, se ele está perdendo muito plasma, vai ter pouco volume circulante, por isso que diminui o débito cardíaco. Tá? Naquele momento que ele queimou, vamos pensar, aquela fase aguda, vai aumentar a frequência cardíaca, mecanismo de compensação. Acelera esse coração. Acelera esse coração, ele bate mais rápido porque eu estou com pouco volume circulante. Está sangrando? Não, mas ele está perdendo volume em forma de plasma. Perdeu muito volume, tá? Isso pode causar um problema, né, mais sério. Esse paciente pode evoluir para um quadro de choque hipovolêmico. Tá bom? Que a gente vai estudar choque lá na frente. Então, o primeiro risco é o débito cardíaco diminuído em função de quê? Da perda excessiva de volume. Então, o que é o débito cardíaco? O volume sistólico vezes a frequência cardíaca. O volume sistólico é a quantidade de sangue que está sendo ejetado. Se diminui o plasma, diminui a quantidade de sangue, tá bom? E o segundo risco, o que acontece? Ele compromete a contratilidade do coração. Por que compromete essa contratilidade? E a própria vasoconstrição, vamos pensar. Porque todo paciente, quando ele tem o grande queimado, vai ter a liberação de alguns mediadores inflamatórios que são responsáveis em tentar socorrer aquele tecido lesionado. Só que esses mediadores inflamatórios, eles vão causar algumas alterações também, tá? É o risco-benefício. Eu tento curar aquela lesão, mas em decorrência disso, eu tenho alguns efeitos colaterais, vamos pensar assim. Um dos mediadores inflamatórios, chamado citocina, o que ele faz? Ele pode interferir em outros hormônios que estão trabalhando ali. Por exemplo, as catecolaminas, a adrenalina, que é liberado, né, em grande quantidade em situações de estresse. Então, o estresse é o quê? É o trauma. Por isso que a gente tem taquicardia, por isso que a gente fica ruborizado, enfim. É a adrenalina, por exemplo, as catecolaminas que fazem isso. Só que, como eu tive uma lesão tecidual, libera a citocina, que é mediador inflamatório, e esse mediador inflamatório, o que ele faz? Ele vai como se fosse inibir, ele diminui a atividade das catecolaminas. Então, aquela força de contração do coração, ela vai ficando diminuída. E também diminui o quê? A questão da vasoconstrição. Então, os vasos ficam mais dilatados. Tá? Então, alterações cardiovasculares importantes que eu tenho que pensar: débito cardíaco diminuído por conta da diminuição de volume e a vasoconstrição, tá? E contratilidade miocárdica diminuídas. Por quê? Porque os mediadores inflamatórios interferem aí nessas catecolaminas. Ok? Joia. Tá fácil, né? Extremamente fácil falar de queimados. Então, vamos pensar agora nas respostas às alterações pulmonares. Aqui a gente tem que pensar muito bem quando estiver pensando no queimado. Às vezes o cara, por exemplo, ele estava num incêndio. Ele chega para você tossindo, está até rebaixado, em função que a gente de algumas questões que a gente vai falar já já, mas você olhando para ele, ele não tem nenhuma queimadura. Significa que ele não tem um problema com esse cara? Tem muito problema. Porque ele pode ter inalado, primeiro, substâncias aí, né, vapor aquecido, que pode causar lesões em toda a viela. Então, só inalar, inalou aquela substância, aquele gás quente. Imagina, algo quente, se destrói. Se eu jogo água quente aqui e ela já causa uma queimadura, se eu inalo uma substância aquecida, um ar aquecido, ele também vai causar o quê? Uma lesão em toda a mucosa, né? Nariz, às vezes boca, laringe, faringe, olha que coisa maluca. Até traqueia, pulmão. Tá? Então eu tenho que, paciente queimado, eu tenho, quando ele chega para mim, avaliar com certa intensidade e com critério as vias aéreas, importantíssimo. Mesmo que você olhe para ele, ele não tem uma queimadura externa, eu tenho que avaliar aí e me preocupar que esse paciente possa ter aí uma lesão por inalação nas vias aéreas. Então, o cara, quando ele está lá dentro de uma situação de inalou uma substância aquecida ou uma substância tóxica, tá? Primeiro problema aqui, ó, queimadura das vias aéreas provoca uma lesão progressiva, ela vai piorando ao longo do tempo. Pode ser em questão de horas ou até mesmo dias. Tá? Primeira coisa, quando inalou a substância quente ou tóxica, vai causar um broncoespasmo. Ou seja, né,
As vias aéreas vão se fechar. Porque lá nos brônquios, tá? Teve aí, né, o contato com essa substância aquecida ou tóxica, vai causar uma lesão na mucosa, tá? Dessas vias aéreas. Teve lesão, vai ter o quê? Edema, lembra? Aumento da permeabilidade capilar. Teve edema, vai começar a fechar brônquios, bronquíolos. O que acontece? Vai ficar com dificuldade de respirar. Então, por isso que é um broncoespasmo intenso. O segundo tipo de broncoespasmo que esse cara pode ter é um broncoespasmo secundário. Por quê? Dependendo da toxicidade dessa substância, né, o que pode acontecer? O edema que a gente viu, né, que gerou, já fechou as vias aéreas, e até mesmo aí o tipo de substância, vamos pensar aí no monóxido de carbono, pode comprometer aí algumas questões importantes, tá? Perda de surfactante, diminuição aí, né, da questão da imunidade, vamos pensar. E favorecer ao longo do tempo, porque se eu tenho edema no pulmão, se eu tenho líquido no pulmão, ao longo dos dias isso pode favorecer o aparecimento de pneumonia. Onde é para circular ar, tem líquido. Então o indivíduo pode ter pneumonia aí, tá? Então causa aí, ó, esse broncoespasmo, edema. Esse edema pode ser em função da substância aquecida, causou, né? Fecha as vias aéreas. Ou broncoespasmo secundário, em função da inalação de substâncias químicas aí, tá? Que compromete o funcionamento de outras substâncias. Diminuição do surfactante, que ele, né, impede aí o surfactante que a gente tem no colaboramento dos alvéolos, tá bom? Já é? Então, broncoconstrição pode ocorrer também em função de quê? Liberação de mediadores inflamatórios, que é histamina, serotonina, tá bom? A gente também tem o aumento aí, depois desse processo de queimadura aguda, a liberação de catecolaminas, como a adrenalina que a gente comentou, que vai favorecer aí o hipermetabolismo, ou seja, um gasto energético mais acentuado, que a gente vai falar já já. Vamos falar um pouquinho de intoxicação por monóxido de carbono. O que é monóxido de carbono? Monóxido de carbono, gente, é um gás que ele é produzido aí muitas vezes em função da queima de material orgânico. Tá? E sai às vezes também lá no escapamento de carro, é liberado aí em chaminés de fábricas, enfim. O monóxido de carbono é extremamente agressivo para o nosso organismo. Então a gente tem que tomar cuidado, especialmente em situações onde eu tenho, por exemplo, incêndio. Queimou madeira, queimou plástico, queimou borracha, queima papel, enfim. Tudo isso que está sendo queimado está sendo produzido o quê? O monóxido de carbono. Então aquela fumaça preta que eu inalo é extremamente tóxica. Aquela fumaça que sai lá do escapamento do carro é monóxido de carbono. É extremamente tóxico. Ah, mas por que não acontece nada comigo quando eu estou na garagem? Porque você fica pouco tempo e a quantidade que você inalou também não é uma quantidade que vai causar naquele momento uma substância. Mas fica lá meia hora inalando, tá? Você tem um rebaixamento do nível de consciência, vai desmaiar e vai continuar inalando. Em poucos minutos você vai a óbito. Lembra do Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul? A maioria das pessoas que morreram a óbito, que foram a óbito, perdão, elas morreram por conta de hipóxia, ou seja, elas no desespero, aquilo queimando borracha, plástico, enfim, madeira, elas naquele desespero estavam inalando grande quantidade de fumaça tóxica, fumaça, tá, formada por monóxido de carbono. Monóxido de carbono em grandes concentrações e sendo inalado assim, de forma repetida, falo para vocês, ó, de 3 a 5 minutos o cara fica letárgico, de 5 a 10 ele pode evoluir para um rebaixamento do nível de consciência e desmaiar, e ele desmaiou e continua respirando, só que ele respira monóxido de carbono. Isso pode favorecer, levar ele em quadro de hipóxia e ele morre em minutos. Tá? Então, o que acontece aqui, o mecanismo? O monóxido de carbono, quando um cara inala, né, essa molécula, essa partícula de monóxido de carbono, ela se liga facilmente à hemoglobina, que a hemoglobina é responsável por quê? Em transportar o oxigênio. Então, quando ela se liga, o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, ela forma uma outra substância chamada carboxihemoglobina. Então, uma se liga à outra. E ela tem uma simpatia, o monóxido de carbono tem uma simpatia pela hemoglobina, que no que ela se liga, automaticamente ela é o quê? Interfere no transporte, como se a hemoglobina parasse de ser transportada. E nesse momento o que acontece? Não vai oxigênio para o cérebro e para todos os tecidos. Esse paciente, em questão de minutos, ele pode morrer. Tá bom?
Tá, joia. Então, qual que é o objetivo? Né? No caso aí, se eu me deparar com uma situação como essa, o cara se intoxicou por conta de vapores aquecidos ou substâncias tóxicas, né? Então, essa lesão inalatória é extremamente séria, por isso que eu falei para vocês, tem que avaliar o paciente para ver se ele não teve lesão. Então, melhorar a oxigenação desse cara, às vezes esse cara tem que ser entubado, tá? Tentar pensar que esse edema lá em todo o sistema respiratório pode comprometer aí o funcionamento dos pulmões e pode levar esse cara a quadros de infecção nas vias respiratórias, vamos pensar assim, principalmente a pneumonia, que é muito comum. Tá bom, gente? Então, já entendi respostas cardiovasculares, as respostas pulmonares, e a gente tem outras respostas que eu chamo de respostas sistêmicas. Tá? O que seriam essas respostas sistêmicas? Essas respostas sistêmicas, gente, por exemplo, a gente tem função renal alterada por conta da queimadura. Então, um dos problemas que esse cara está perdendo volume, está perdendo, né, eletrólitos, tá? Esse indivíduo pode evoluir para um problema renal que nós chamamos de necrose tubular aguda. O que é necrose tubular aguda? Tá? Deixa eu só acionar aqui, só mudar inteira. Vamos ver aqui. Necrose tubular aguda. Deixa eu só. Agora vai. Isso. O que é necrose tubular aguda? O que acontece? Lá nos rins, nós temos aí pelos túbulos renais. Ali a urina chega, tá? E eles são responsáveis aí em transportar essa urina, tá? O sangue chega, ele vai ser filtrado, e eles são responsáveis, os túbulos renais, para transportar a urina para os ureteres, tá bom? E o que acontece? Como o próprio nome já diz, a necrose tubular, a necrose tubular ela pode ocorrer de duas maneiras. Diminui o volume circulante, diminui o débito cardíaco. Então vai chegar pouco volume lá no rim desse cara. Por quê? Ele está perdendo volume em forma de plasma, que nós comentamos. Então, essa diminuição de volume que chega no rim pode causar um quadro de hipoperfusão renal. Então, pouco sangue, pouco oxigênio chegando lá no rim, pode causar o quê? Uma necrose dos túbulos renais. Tá? Por conta de quê? De uma quantidade muito baixa de sangue que chega. Tá? No caso aqui, como a gente falou, o quadro de hipovolemia. E outra condição também que pode acontecer a necrose tubular aguda é algumas substâncias tóxicas. Por exemplo, a gente tem medicações que são nefrotóxicas, que podem causar aí problemas renais. Tá? Antibióticos, imunossupressores, contrastes, então, várias outras substâncias. Mas no caso do queimado, que é mais comum, a necrose tubular aguda, ela pode ocorrer em função do quê? Um quadro de isquemia. Né? Isquemia porque está chegando pouco volume lá no rim, por isso que esse indivíduo pode ter aí a função renal comprometida. Tá? Outra questão importante que envolve o rim normalmente o paciente ele pode, como nós falamos, ele pode evoluir para um quadro de hipotensão, por conta da vasodilatação que pode ocorrer, né? O que acontece? O próprio organismo ele vai ativar um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. Então, só para a gente entender como é que funcionava isso. O organismo percebe que a pressão arterial está baixa. Então, o rim vai liberar uma enzima chamada renina, tá? E quando ele libera esta renina, a corrente sanguínea, lá nos pulmões ela vai encontrar uma proteína plasmática inativa, que está quietinha, chamada angiotensinogênio. Então, quando a renina lá nos pulmões encontra essa proteína plasmática, ela vai se transformar em angiotensina 1, depois angiotensina 2, e esse mecanismo, né, dessa transformação de angiotensina 1 e 2, faz com que haja uma vasoconstrição. Aí, teoricamente, a PA começa a se elevar um pouco. O organismo percebe essa elevação, essa discreta elevação, e fala o seguinte: opa, ô glândula adrenal, libera um pouco de aldosterona aí. Tá? E quando ele libera aldosterona, o que acontece? Os rins entendem que liberando aldosterona, eu vou ter que segurar mais, né, sódio e segurar água. Por isso que a pressão arterial se eleva. Então, a gente tem essa ativação com mais frequência também no queimado. Tá?
Então, sinais de disfunção, lógico, tem que saber fazer a leitura clara aí dos exames laboratoriais, para ver, né, ureia, creatinina, enfim, mas além disso eu tenho que observar esse paciente aí, tem que ter uma avaliação criteriosa aí da quantidade, do volume, né, de urina que ele está liberando. Outra questão importante é a presença de mioglobinuria, ou seja, a mioglobina. Mioglobina, gente, é uma proteína que ela é responsável em transportar oxigênio no tecido muscular. Só que ela tem uma quantidade, né, adequada para estar circulante, aí vamos pensar na corrente sanguínea. Toda vez que eu tenho uma lesão no músculo, teoricamente, se essa lesão for muito significativa, vai ter o quê? Liberação de mioglobina na corrente sanguínea. Liberou mioglobina na corrente sanguínea, quando o cara vai urinar, por exemplo, tá? Vai ter presença de mioglobina na urina. Então, teoricamente, essa mioglobinúria não é boa. O cara fez um exame e teve aumento da mioglobina na urina, significa o quê? Significa que esse rim pode estar em sofrimento, porque a mioglobina, em níveis elevados, ela é extremamente tóxica para o rim. Tá bom? Funções gastrointestinais. O que o grande queimado pode ter de alteração? O ilho paralítico, ou seja, ele perde a motilidade no intestino, tá? Os movimentos peristálticos. O cocô fica parado, certo? Em função de que? De perda de eletrólitos importantes, tá? E o que acontece? Ele tem aí a diminuição da contração muscular intestinal, tá bom? Que depois de uns dias volta ao normal, aí, conforme você vai melhorando o quadro e reposição desses eletrólitos desse paciente. Outra alteração importante gastrointestinal é a úlcera de Curling, ou seja, quando esse indivíduo eventualmente inalou ou ingeriu alguma substância aquecida, pode ter uma lesão na mucosa, tá? E se você tiver uma destruição, além da lesão, do edema, uma destruição desta camada, dessa mucosa, que ela vai se desprendendo, esse indivíduo pode ter, aí, por exemplo, vômitos em forma de borra de café. Tá? Mas eu só considero úlcera de Curling porque está associado ao que? A ingestão ou inalação de substâncias aquecidas aí. Tá bom? Úlcera de Curling. Tá? Essa disfunção, né? Esse indivíduo está perdeu o volume, tem todas essas alterações sistêmicas e ele pode, né, evoluir para um quadro de hipermetabolismo. O que é o metabolismo? O metabolismo é o gasto energético que eu tenho, vamos pensar, para manter aí as funções do meu corpo. Isso é o metabolismo. Quando ele tem um hipermetabolismo, como o organismo está exigindo demais, né, daquele indivíduo, por quê? Teve perda tecidual, alteração sistêmica, então o gasto de energia dele é muito maior, o gasto de caloria de um queimado é muito maior. É isso, esse gasto de energia nós chamamos de hipermetabolismo, por isso que esse indivíduo perde peso rapidamente. Ele está inchado lá, está demasiado, mas aquilo está, não significa que ele está pesado. Aquele excesso de líquido é o quê? Porque ele está perdendo líquido no meio intra e no meio extracelular. Mas a hora que esse cara murchar, você vai perceber que ele perdeu peso, tá, em grande quantidade aí. Vai perdendo massa mesmo. Tá? De uma maneira geral, o que é a queimadura? Né? Você teve uma agressão. Opa, deixa eu mudar o ponteiro aqui. Você teve uma agressão ao tecido, você vai ter uma destruição aí do colágeno, né? Que é aquela proteína, né, que não dá sustentação à pele. Perde, né, nossa barreira de proteção, que é a pele. Então, tem risco de choque hipovolêmico, perda de eletrólitos, que a gente falou, do edema, né, aumento da permeabilidade capilar, tudo isso. Perder a barreira mecânica, compromete o meu sistema imunológico. Então, perdeu essa barreira de proteção, facilita a invasão de bactérias. Pode evoluir um quadro de sepsis, de infecção, né? É muito comum um paciente grande queimado, médio grande queimado, ele morrer ou ter complicações em função de infecções aí, tá bom? Alterações metabólicas, aumenta aí a quebra de proteínas, que é o catabolismo, liberação de hormônios em grande quantidade e vai usar as reservas energéticas aí que a gente falou, né? Gerando uma situação de hipermetabolismo, tá bom? Aqui, outro ponto importante que quando o paciente chega queimado, em função da perda de volume, que é muito grande, em forma de plasma, como nós comentamos, há necessidade de a gente fazer uma reidratação nesse paciente nas primeiras 24 horas, e uma reidratação rigorosa. No outro vídeo que eu tenho aqui no canal, né, que talvez vocês já tenham visto, que é o cálculo da reanimação hídrica, a primeira coisa que eu tenho para poder saber quanto de volume eu vou dar no paciente, eu preciso saber
qual que é a superfície que ele queimou, vamos pensar assim. Qual que é a área queimada? Às vezes você está vendo uma reportagem na televisão, você chega lá no seu plantão e fala, pô, o paciente queimou 52% do corpo. Como que eu sei isso? Porque isso é baseado num cálculo. Tá? Então, esse cálculo é importante para a gente poder aí ter uma noção de quanto de né, do comprometimento. Né? Quanto maior era a queimada, mais grave é a situação, vamos pensar assim. Né? Então, de acordo com a área queimada, eu consigo pensar no prognóstico desse paciente, a possibilidade de melhora ou cura. Pensar aí no quanto de volume eu vou dar nas primeiras 24 horas. É super fácil para decorar, gente. Ele não é preciso, porque ele não dá especificamente, olha, o cara teve tanto, né? Não é preciso, é uma área estimada que eu calculo. A gente vai ver já já. Então, a mais conhecida é a regra dos 9, que eu vou dividir o corpo do indivíduo em 9%, tá? Cada região vai ser regiões múltiplas de 9%. Uma coisa importante que eu coloquei aqui, ó. Pacientes que tiverem queimadura de primeiro grau, pessoal, a gente não coloca no cálculo da superfície corporal queimada. Tá? Porque, teoricamente, a queimadura de primeiro grau você não tem perda de plasma, tá? Por isso que a gente não coloca. Então, só a partir de queimadura de segundo grau para cima que a gente contabiliza aí para calcular a superfície corporal queimada. Então, vamos entender aqui. Ó. Como que eu divido o corpo do cara? A cabeça ela equivale a 9% da superfície corporal. Tá? 9%. Só que aqui a gente tem uma particularidade. Se o cara queimar a face, gente, eu já considero 9%. Por quê? A face tem as vias aéreas. Então, como eu falei para vocês, as vias aéreas, elas podem ter, por conta dessa queimadura, dessa inalação, sofrer transformações importantes e comprometimentos sistêmicos desse paciente, tá? Então, se o paciente queimar a face, eu já considero aí como 9%, tá bom? Mas a cabeça equivale a 9%. O tronco. Quando eu penso em tronco, eu estou pensando em tórax e estou pensando em abdômen. Então, eu tenho que pensar em tronco anterior, a parte da frente, o tronco posterior, a parte de trás. Então, o paciente que ele queimou o tronco anterior equivale a 18%. Então, se ele queimar o tórax, vale 9%. Se ele queimar o abdômen, vale 9%. Ok? O tronco posterior, as costas, todo o tronco posterior tem 18%. Genitália, 1%. Cada membro superior, ele equivale a 9%. Ele completo, tanto a parte anterior quanto a posterior. Ele completo equivale a 9%. Então, 9% desse lado, 9% desse lado, dos outros, tá? Cada perna, cada membro inferior, tá? Completo, ele equivale a 18%. Então, se ele queimar a perna esquerda, só a parte da frente, anterior, é 9%, que é metade. Se ele queimar só a parte de trás, a posterior, é 9%. Professor, queimou a perna inteira, frente e trás, 18%. Tá? Então, se eu somar toda essa porcentagem, tem que dar quanto? 100%. Tá bom? Eu dei um exemplo no outro vídeo do cálculo da superfície corporal queimada, não vou dar agora. Então, dei uma passadinha, um pulinho lá, para vocês entenderem como é feito o cálculo com mais detalhamento, tá bom? E para fazer, depois que eu descubro aí, que eu faço o cálculo da superfície corporal queimada, eu preciso saber quanto que eu vou administrar de volume nesse paciente nas primeiras 24 horas, porque nas primeiras 24 horas é o momento que ele perde mais plasma, mais líquido, então por isso que eu tenho que fazer reanimação hídrica. Tá? Então eu vou usar uma fórmula chamada fórmula de Baxter e Parkland. Essa fórmula ela tem um número fixo, que é 2 ml de Ringer lactato, que eu vou usar Ringer, ou eu vou usar soro fisiológico, multiplicado pelo quilo paciente e pela superfície da corporal queimada. Tá? Aqui a gente tem que se atentar, porque até 2018, gente, em fevereiro de 2018, eles lançaram o ATLS 10ª edição. Então, o ATLS Suporte Avançado de Vida no Trauma, ele modificou esses 2 ml aqui. Ó. Aqui, antigamente, era 4 ml de Ringer ou soro fisiológico. Daí eles mudaram para 4, por quê? Mudaram para 2, por quê? Porque estava ocorrendo uma sobrecarga de volume nesse paciente, desnecessário. Então, hoje, for fazer prova, for fazer cálculo, não é mais 4. Ah, mas eu tive aula ano passado, não sei, é 4 ml. Não, acabou. A partir de fevereiro de 2018, tá, para fazer a reanimação hídrica é 2 ml. Aí o cálculo que você fez, você achou lá, vamos dizer, 5.000 ml. Tá? O cálculo que você fez, metade desta quantidade eu vou administrar nas primeiras 8 horas
e os outros 50% eu vou administrar nas 16 horas restantes. Então, nas primeiras 24 horas depois do trauma, eu tenho um volume, só que metade nas primeiras 8 horas e metade aí nas demais 16 horas, tá bom? Dá um pulinho lá no outro vídeo que vai ficar bem claro isso para vocês, tá bom? Então, a função dessa reanimação líquida, por isso que eu tenho que me preocupar. O paciente chegou, calcular a superfície corporal queimada, estabilizou ele, quanto de volume eu vou dar? É de acordo com o cálculo, tá? Por quê? Qual que é a importância? Evitar que esse paciente evolua para um quadro de choque hipovolêmico, tá? Porque tem pouco volume, está perdendo muito plasma. Mas também não adianta dar um monte de volume e dar soro nele. Por quê? Eu posso sobrecarregar esse sistema, tá? E causar um edema excessivo, tá? E manter aí um equilíbrio nas funções, tá? Manter o débito cardíaco adequado, a perfusão renal adequada, a perfusão tecidual. Por isso que eu tenho que calcular de maneira adequada e correta aí a quantidade de volume nas primeiras 24 horas. Aí, professor, depois das 24 horas, ele não vai perder plasma? Vai perder líquido? Vai. Só que é uma perda que vai sendo diminuída aos poucos, porque o momento que ele mais perde líquido é nas primeiras 24 horas após o trauma, tá? Então, eu tenho que tentar manter o débito urinário dele sempre entre 30 e 70 ml, de 30 a 70 ml hora, tá? Por isso que esse cara tem que estar sondado, tá? Para ter uma sonda vesical de demora para a gente acompanhar isso. Tá bom? Lógico, vou avaliar essa lesão, né? A gravidade dessa lesão. Quanto mais profundo, lembra que eu falei? Quanto maior a área lesionada, eu tenho que pensar. Agora, esse cara ele tem algum tipo de doença de base? Poxa, o cara já era hipertenso, ele já era diabético, ele já tinha problema neurológico, ele já tinha problema renal, ele já tinha problema hepático. Então, ele já tinha algum problema de saúde que, por conta desse trauma, pode se agravar, vamos pensar. Então, eu tenho que avaliar isso. Tem que avaliar o que causou. Por quê, professor? Vamos pensar. Imagina que o cara estava lá em cima da laje dele fazendo uma construção. Aí ele pegou aquela régua de alumínio e encostou lá na rede elétrica. Entendeu? Quando ele encostou na rede elétrica, ele levou um choque. Além do choque, ele teve a queimadura. Olha só. O choque pode causar, por exemplo, uma parada cardíaca. Alterações eletrocardiográficas, né? Além disso, ele caiu lá da laje, levou o choque, teve queimadura e caiu de uma altura de 10 metros, 6 metros, 8 metros, enfim, e teve um TCE ainda, teve múltiplas fraturas. Então, tive trauma associado a queimadura, entendeu? Olha quanta coisa. Idade. Quanto mais idoso ou quanto mais jovem, a gente que sabe que esse indivíduo ele não tem o sistema imunológico, a questão mesmo, né, de reação, né, de condição clínica de melhora, fica comprometido. Tá bom? Lesão de via aérea, que eu falei que é importantíssimo avaliar. Esse paciente, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de lesão aparente, eu tenho que avaliar com cautela as vias aéreas, que ele pode ter lesão. Tá bom? Queimadura em genitália. Por que queimadura em genitália, gente? Porque a genitália é um ponto que pode favorecer aí o desenvolvimento de infecções. Tá bom? E saber calcular a superfície corporal queimada. Aqui, nesse slide, eu coloco manter procedimento estéril, ou seja, toda vez que eu vou cuidar de um paciente queimado, eu tenho que ter procedimento. Esse paciente tem que ser tratado de forma séptica, então eu tenho que usar gorro, máscara, avental, colocar ele deitado em cima de um LAP, tá? Aquele tecido estéril que vem lá do central de material, usar luva estéril. Por quê? Ele está com a barreira de proteção comprometida. Então, eu não posso cuidar desse cara com luva de procedimento. Tem que estar preparado, tá? Então, tem que ser de uma forma séptica, tá? Tem que ser de uma forma estéril aí, tá bom? Cuidado de enfermagem que eu tenho que ter, né? Quando eu estou fazendo essa reanimação íntima desse paciente, ele tem que estar monitorizado, desde que possível, fazer a anamnese completa desse paciente, que às vezes eu não consigo, né, falar com ele, porque ele pode estar rebaixado, enfim, mas eu preciso tentar colher o máximo de informações possíveis desse paciente. Punção venosa. Imagine fazer punção venosa num paciente queimado, pessoal. Às vezes a gente não tem onde puncionar. Então, às vezes, a necessidade do médico fazer aí a colocação de um catéter venoso central. O grande problema do catéter venoso central, ele é uma fonte de infecção muito grande para o paciente queimado. Mas aqui é o risco-benefício, porque se não põe o central também, às vezes eu não tenho condição de ficar funcionando nesse paciente, tá bom? Avaliar a questão respiratória, fazer o balanço lítico, avaliação neurológica, sinais de choque que a gente vai avaliar, né? Avaliar níveis de dor, porque pode ter certeza esse paciente vai sentir muita dor, né? Ansiedade. Explicar para ele, quando possível, e para a família também, como é que vai ser o tratamento desse paciente, tá?
Cuidados de enfermagem, tá? Depois que ele sair dessa fase de atendimento na emergência. Esse paciente muitas vezes vai estar sob ventilação mecânica, então a gente tem que avaliar todos os cuidados que a gente tem que ter. E até por estar em ventilação mecânica, esse paciente pode ir para o quadro de pneumonia, gente, por uso de ventilação mecânica. Então a gente tem que estar antenado. Monitorar, né, o débito urinário, técnica séptica, como eu falei, desses pacientes, saber avaliar exames laboratoriais dele, tá? Temperatura corporal, porque ele está perdendo volume e a gente sabe que perdendo volume ele pode entrar num quadro de hipotermia. Então, esse paciente muitas vezes tem que haver a necessidade de utilizar cobertores térmicos nele, tá bom? Posicionar esse paciente de forma adequada, porque às vezes vai ficar muito tempo imóvel, então existe um risco muito grande daí dele desenvolver um trombo, né? Uma trombose venosa, tá? Não só trombose venosa, como a prevenção também que pode desenvolver um TEP, né? Um tromboembolismo pulmonar. Tá bom, gente? Aqui, oferecer analgesia. Gente, quando a gente vai mexer num paciente, mexer, o que eu quero é manipular, fazer curativo, levar esse paciente para fazer algum exame de imagem, ele sente muita dor, porque eu estou mexendo nesse paciente, né? Manipulando. Então, é muito comum a gente pedir para o médico prescrever analgesia, para a gente poder administrar pelo menos uns 20, 30 minutos antes da gente fazer toda a movimentação com ele, tá bom? Porque, queira ou não, você diminui a questão da dor, tá? O paciente está entubado, muitas vezes ele está com sonda vesical de demora, ele pode estar com sonda nasogástrica ou sonda nasointeral, enfim. Todas essas fixações têm que ser trocadas diariamente e colocadas de maneira adequada, porque muitas vezes a pele já está lesionada. E se eu não tiver o cuidado, né, de colocar uma proteção, muitas vezes naquela fixação, aquela fixação vai ficar, muitas vezes, machucando ali e causando mais lesões nesse paciente. Tá bom? Aqui, esse paciente grande queimado, ele pode evoluir por conta do edema. Esse edema pode proporcionar uma situação que nós chamamos síndrome compartimental. Síndrome compartimental, muito comum, né? Tórax e membros inferiores ou até membros superiores. O que acontece? O cara teve tanto edema, ficou tão inchado que a pele estica, estica, estica. Sabe quando não tem mais para onde esticar? Parece que vai rasgar. Só que ficou muito demasiado. Imaginem aqui nos membros inferiores, olha. Ele emaciou tanto esses membros inferiores que não tem para mais onde expandir. E o que acontece? Dentro desta perna, vamos pensar, eu tenho ossos, eu tenho músculo, eu tenho vasos sanguíneos, tenho vários tipos de tecidos. E o que acontece? Está tão inchado, está tão demasiado que começa a comprometer a circulação sanguínea. Aí o que acontece? Se eu não fizer a liberação desses vasos para eles poderem circular o sangue, né, de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais natural, esse cara pode ter a necessidade de amputar, porque necrosa aquele membro. Então, o médico, se for em membros inferiores, ele pode fazer um procedimento chamado fasciotomia. O cirurgião vem, ó, passa o bisturi, tá vendo? Vai cortar aqui, vai fazer uma incisão na epiderme, na derme, tecido subcutâneo, chegando até a fáscia. A fáscia é aquela pele bem branquinha que recobre o músculo. Para que ele faz isso? Para poder expandir, para poder demaciar mais. Tem mais espaço agora. Depois isso vai regredir. E quando isso ocorre no tórax também, esse edema generalizado, o médico faz um procedimento chamado escarotomia. Como se fosse, olha, um jogo da velha aqui, ó. Ele pega a epiderme e a derme e faz pequenas incisões para poder expandir este tórax. Tá bom? E para finalizar, pessoal, nossa aulinha é os diagnósticos de enfermagem específicos aqui para pacientes queimados. Os diagnósticos, fator relacionário e característico definidor e diagnósticos de risco aqui. Está aqui para vocês fazerem uma leitura, tá bom? Espero que vocês curtam bastante a aula, tá bom? E em breve teremos mais novos assuntos. Um grande abraço para vocês aí, tá bom? Bons estudos.